como que foi essa jornada, vamos chamar assim, do menino que estava saindo de Araguari e acabou de passar no processo da Algar? Menino mesmo, né? Porque até hoje tem cara de menino. Foi bacana, assim. A verdade, quando eu comecei a pensar em vir aqui para Uberlândia, eu passei na faculdade aqui e coisas assim da vida, eu não queria muito fazer faculdade aqui em Uberlândia. Graduação de quê? Oi? Qual a sua graduação? Sou graduado em computação, mas na época eu queria fazer muito faculdade assim em São Paulo, Unicamp, e eu não passei lá em São Paulo. Aí meu pai falou, agora você não vai fazer cursinho não, você vai começar a trabalhar e você vai começar a fazer faculdade à noite. E assim, na época eu achei ruim, só que eu falo que foi uma das melhores decisões assim, que meu pai tomou na minha vida, porque nessa época eu já comecei a trabalhar na prefeitura de Araguari, então consertava computador, então essa parte de manutenção de computador eu falo que eu sou bom até hoje, assim, eu não falo pra ninguém, porque todo mundo quer que você arruma impressora, desmonta a impressora. Botar de helpdesk. Mas aí eu ia pra faculdade à noite, naquela condução Expresso Araguari que vinha. Então você continuou morando em Araguari? Continuei morando em Araguari, trabalhava na prefeitura, aí saía lá do trabalho às 5 horas, pegava o ônibus e vinha. E eu falo que foi uma das épocas assim, muito boas assim, na minha vida, né? Porque eu gostava de computação, aí à noite eu estudava um assunto que eu estava conseguindo ali aprender, aplicar. E nessa época também eu falei, cara, sempre gostei muito assim de empreendedorismo. E eu comecei a tentar empreender. Eu estava começando a aprender a programar na faculdade. Na época, estava começando essa questão de celular. Então, a gente tinha aqueles celulares da Nokia, tinha os joguinhos da cobrinha, tinha aqueles joguinhos que a gente chama de feature phone. Aí, na época, o Gustavo Caetano, que é de Araguari também, a Samba Tech, lá atrás, ela era muito focada em distribuir jogos para telecom. Aí uma vez eu vi a palestra do Gustavo, falei, cara, que legal, eu sei fazer jogo, eu conheço o Gustavo, então se eu fizer jogo ele me ajuda a distribuir os jogos, né? Aí foi minha primeira iniciativa empreendedora, assim. Passei na faculdade, entrei na faculdade com 17. Você começou criando jogos, não? Criando joguinho. Prodígio, né, Bruno? Criando joguinho. Aí, só que foi um negócio assim que a gente desanimou muito rápido, porque na época, imagina que hoje em dia você tem uma relatividade pequena assim de aparelhos, né? Na época você tinha muitas empresas que faziam aparelho. Sony, nem era Sony Ericsson, né? Tinha Sony, tinha Ericsson, tinha Motorola. Você tinha que criar para todos. Você tinha que criar para todos. Você não tinha uma tecnologia única. Você tinha tamanhos diferentes de tela. Então você tinha uma complexidade muito grande assim de fazer o joguinho. Quando você ia publicar o jogo, o desenvolvedor em si ficava com 10 a 15% do valor do jogo. A Telecom ficava com 50% e o publisher, que a gente chamava na época, que era o distribuidor do jogo, ficava com um percentual muito grande, uns 40%, 35%. Sem contar que quando era publicado na loja, você ia disputar contra empresas. Eu lembro que quando a gente publicou o joguinho, que a gente queria numa pegada de fazer jogo brasileiro, assim. Falei, cara, não tem nenhuma produtora brasileira que reforça a cultura brasileira, né? Tipo, joguinho de, sei lá, amarelinha, coisas que a gente brincava enquanto criança. Aí eu lembro que nos jogos, assim, tinha FIFA, Tomb Raider e, sei lá, era só jogos, assim, blockbuster. Que até hoje, né? Que na época já era bilionário e tipo, hoje em dia mais ainda. Aí a gente viu, assim, no primeiro mês, sei lá, 1 download, no segundo mês 2 downloads e falou, nossa, não deu nem R$10. Mas não vai dar pra viver desse jeito. Mas aí valeu a experiência, né? E aí depois eu empreendi já aqui em Uberlândia também, aí foi quando eu resolvi mudar para cá, que eu lembro que chegou uma oportunidade de um pessoal que prestava serviço para Resende, a Granja Resende, que eles precisavam do sistema de fazer coleta de dados em campo. E na época já era a época do Palm, lembra do Palm que você tinha canetinha, já era um sucesso, era colorido, você já conseguia com aquela canetinha escrever direto no Palm. E eles tinham que, nas fazendas, fazer coleta de dados em campo, ver quantos quilos que tinha o pintinho, fazer o acompanhamento. E eles faziam tudo isso na mão, tinha que voltar, e era um acompanhamento super complexo. Aí eu vi falar, cara, acho que eu dou conta de fazer isso. Se eu conseguir fazer jogo, eu consigo fazer um sistema, que a complexidade técnica é bem menor, né? De um sistema em relação ao jogo. Aí foi o negócio que eu fiz que deu certo. E foi um negócio assim, a primeira vez que eu vi, falei, cara, eu não dormia, eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha... Só queria saber do negócio, assim, testava, funcionava. Se não funcionava, eu tive que comprar um Palm, testar como que funcionava uma tecnologia para o Palm. Você tinha que idade nessa época?
tinha uns 19 anos. Aí foi a época que eu mudei pra cá. Aí eu falei pro meu pai, né? Falei, vou mudar pra lá, porque já que eu sei fazer isso aqui, acho que pode ser um negócio legal. E, cara, não tem ninguém que faz isso aqui ainda direito. Na cidade, as empresas eram empresas mais tradicionais, né? Não tinha, assim, esse conceito de startup. Aí eu mudei pra cá, eu vim morar numa república, era eu e mais 6 pessoas em 2 quartos. Quando não chegava mais gente pra ficar lá e não ir embora, falava, posso dormir aí, sei lá, uma semana, aí depois os caras não iam embora, arrumavam emprego e não iam embora. Mas aí foi super bacana, assim, porque foi um momento muito rico.